Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Braga Miller. E eu sou Luiz Pardal. E a gente tem um monte de novidades, de dúvidas, de histórias e ideias que gostaríamos de apresentar e compartilhar com você. Todos os assuntos relacionados à maturidade e a bem viver com mais de 60 anos. E temos uma missão: democratizar o acesso à informação para aqueles que já chegaram ou ainda vão chegar à terceira idade. Saúde, educação, mercado de trabalho, sexualidade, dinheiro e muito mais. Se é algo que diz respeito a bem viver após os 60 anos, está aqui no nosso canal, no nosso podcast, no nosso portal e nos eventos que vamos realizar ao longo do tempo. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar de viver mais de 100 anos. E como isso é possível? Olha, existem algumas regiões do planeta, as chamadas Blue Zones, que concentram um número maior de centenários. Para começar, as zonas azuis são pontos bem específicos de 5 países: Japão, Itália, Costa Rica, Grécia e Estados Unidos. São locais que, pelos seus hábitos sociais e alimentares, as pessoas criaram condições perfeitas para viver bem mais e melhor. O rapaz do vídeo é o Ricardo Dal Bosco. Ele é um profissional de marketing, consultor, palestrante internacional e que numa das suas viagens aos Estados Unidos se dedicou a pesquisar um pouco mais sobre as Blue Zones. Olá, Ricardo. Tudo bem? Olá, meu caro, um prazer estar aqui com você, que é vamos dizer assim, um poço de sabedoria, né? Vamos dizer, em termos de experiência na comunicação. É um prazer estar também compartilhando o pouco que eu sei com uma comunidade ainda maior que vocês têm aí o dom de levar em frente. Ok, conta mais um pouco sobre essa experiência e nos ajuda a entender o que fez a diferença a favor dos moradores de Loma Linda, na Califórnia. Ótima questão, porque as Blue Zones, elas ficaram conhecidas principalmente depois que teve um documentário da Netflix que acabou, né, difundindo esse termo pelo mundo. Mas essa história começa há praticamente uns 20 anos para trás, onde um jornalista, ele passou, né, por meio de um projeto da National Geographic, pesquisando várias áreas pelo mundo. E detectaram que tinham 5 principais, chamadas de Blue Zones, ou seja, zonas azuis, que eram as áreas em que mais se vivia pelo planeta, né? Onde tinha maior quantidade proporcional à população local de centenários. E essas são Okinawa, no Japão, né? Loma Linda, nos Estados Unidos, Península de Nicoya, na Costa Rica, a ilha de Icária, na Grécia, e também a ilha de Sardenha, na Itália. Uma das que eu tive a oportunidade de viver por um tempo foi Loma Linda. E olha só que interessante. Ela é uma região na Califórnia, muito próxima. Quem viu primeiro filme, né, sobre o primeiro McDonald's, o Fome de Poder, aquele filme ficou conhecido pelo mundo também, então é uma área bem perto de Downey, aquele primeiro McDonald's. Então como é que uma área a 40 minutos da terra do hambúrguer se torna uma das mais longevas do mundo? Bom, muitas pessoas suspeitavam que, deve ser só uma questão de carga genética, outros suspeitavam uma questão apenas de alimentação, né? Então talvez seja porque eles não comem carne, porque essencialmente Loma Linda é formado por uma população essencialmente adventista do 7º dia. Bom, todas essas características ajudam a Loma Linda a se destacar entre, né, diversas outras cidades dos Estados Unidos que estão no cenário lá ao contrário. Mas tem um fator principal que bate em comum entre Loma Linda, Icária, Okinawa, Sardenha e Nicoya, na Costa Rica. Se chama senso de comunidade. Ou seja, quem chega aos seus 70 anos, 80 anos, não é esquecido pela sociedade como tipicamente acontece no Brasil.
Por mais que essa pessoa se aposentou em termos, né, trabalhista convencional a uma empresa, né, ou algumas que ficou prestando por 30, 40 anos, mas a sociedade não esquece delas. Consequentemente, elas também se sentem úteis em gerar valor. E, consequentemente, acaba acontecendo aqui o que a gente chama de gatilho mental da reciprocidade. Quanto mais eu gero valor, né, também mais pessoas me querem ao lado delas. Então, o Loma Linder, né, como a gente chama no belo português, quem mora em Loma Linda, essas pessoas, elas têm uma intencionalidade muito grande de fazer o bem, fazer com que aquela sociedade ela continue se fortalecendo. Ou seja, são pessoas que frequentemente ajudam a comunidade, então elas não param de trabalhar. O trabalho ela foi mudando, né, de maneiras pela vida. Mas mesmo quando elas se aposentaram financeiramente, né, elas continuam ainda trabalhando, só que muitas vezes em outros formatos, em outros projetos. E aqui a própria religião da religião adventista do sétimo dia de Loma Linda tem um papel fundamental dentro disso, porque é uma religião que também acaba aglutinando, acaba fortalecendo as pessoas daquele ambiente, o que faz com que, mesmo sendo nos Estados Unidos, onde vocês conhecem muito bem, a alimentação aqui, eu estou nos Estados Unidos agora, inclusive, a alimentação aqui é de uma maneira um tanto deficitária, né? Em nutrientes, vamos dizer assim, e muito fast food, muita comida processada. Poxa, como então uma cidadezinha pequena dessa se destaca entre, né, uma pressão muito grande da indústria alimentícia moderna que há ao entorno? Conseguem isso por vários fatores, mas um deles é tendo a sensibilidade de que pode doar, que pode gerar valor, que pode ensinar o outro. E o outro, então, ele está receptivo a também aprender. E, consequentemente, ele olha o mais velho não como alguém que está apenas ao final da vida, mas alguém que é um mentor ou uma mentora natural dentro deste processo de aprendizado. Essa é uma das grandes vantagens das Blue Zones comparada às outras cidades. Existe o fator aglutinador que mantém as pessoas sempre numa frequência alta, no seguinte sentido: opa, vale a pena eu continuar vivo, porque eu estou continuando a ajudar e eu estou também recebendo ajuda de uma forma praticamente em simultânea. Ok, então a gente constata que viver em comunidade, no caso dessas regiões, é um dos diferenciais, a religiosidade também, não é isso? E eu pergunto... Exatamente. Exato. E alimentação e atividade física, será que fazem a diferença? Fazem diferença, tanto a atividade física quanto a alimentação, mas não naquele padrão típico que a gente está acostumado a ver uma própria indústria surgindo e pressionando. As pessoas, elas fazem academia típica, algumas sim, né? Mas o hábito de vida delas já está carregado, vamos dizer assim, né, de se exercitar naturalmente durante o dia. Ou seja, muitos não é aquela pressão física de atividades pesadas, até porque eu costumo dizer que a atividade física faz bem à saúde, esporte nem tanto, né? Porque a depender do esporte e a depender da seriedade que você leva aquilo, né, às vezes pode trazer mais danos, mais lesões, né, do que a boa saúde. Porque, caso contrário, todo grande esportista, era longevo, e a gente tem, né, uma situação muitas vezes até diferente desse cenário. Agora, as pessoas, elas já têm como se fosse aquele chip, né, embutido de que, opa, eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer meus 6 mil, 8 mil, 10 mil passos por dia. Isso acontece em regiões como Okinawa, como Loma Linda, mas se pega regiões, por exemplo, como Icária na Grécia, Sardenha, que são ilhas basicamente vulcânicas, o sobe e desce é natural, né? Ou seja, porque tem muitos vales, rochas, né? E isso faz com que as pessoas se exercitem de uma maneira natural. Agora vamos para a alimentação. Poxa, Dom Bosco, mas será que então não comem carne? Como é que funciona isso? Não, das 5 Blue Zones, 4 comem carne. Eu costumo dizer, pessoal, que adoram um carneirinho, né? Assado. Então, o pessoal tem as suas festas, tem suas festas populares, festas regionais, né? Alguns tomam, sim, vinho, não de forma exagerada, mas a única que costumeiramente não come carne vermelha é a Loma Linda. Então, esse não é o principal fator.
Agora, o que acontece em grande parte comem, né, uma variedade, uma diversidade de comidas, mas de forma equilibrada. Raramente você vê alguém exagerando, raramente você vê alguém passando, né, da conta, vamos dizer. E o segundo fator, eles dificultam o acesso e o consumo de comidas processadas. Tá? Então, quanto mais natural, quanto com menos intervenção humana, vamos dizer assim, muitas vezes é mais aceito nessas comunidades. Então, existe aqui, nas Blue Zones, uma preservação para uma harmonia em vários eixos da vida, e não num só. Porque como é que nós fomos criados? Né? Vamos pegar Brasil. Eu costumo dizer que fomos criados a ser a chamada população 40-40-40. Trabalhe no mínimo 40 horas por semana por 40 anos e se aposente de 40% do salário. E depois que você se aposentar, dá 2, 3 anos, morra. Né? Esse era o futuro de muita gente. Se a gente pega a expectativa do Brasil hoje, brasileiro, homem, 72 anos. Se pegamos a mulher, 79. Então, tem alguma coisa errada dentro disso. Porque a gente foi educado a só pensar na carreira e como se aquilo que me dão, ou seja, um crachá, um título no e-mail, né, um cargo, aquilo é um validador social. Eu só vou ser alguém se eu tiver um título de diretor, de CEO, aí sim, eu sou bem visto nos clubes da cidade, nos grupos de networking, né, nas mídias. E aí, quando aquilo acaba, desmorona a vida desse executivo, desmorona a vida daquele empresário. Nessas regiões, eles pensam de maneira diferente. A carreira é apenas um dos eixos da vida, mas isso é preciso harmonizar com outros eixos aqui. É preciso harmonizar com a sua saúde alimentar, com a sua saúde mental, com a sua saúde familiar, com a sua saúde espiritual e com a sua saúde social. Então, não é apenas viver em função do trabalho, mas o trabalho ser apenas uma ferramenta que vai nos alimentar, vai nos capacitar, sim, em termos de aquisições, para melhorar o nosso conforto, melhorar a nossa qualidade de vida e melhorar também a nossa capacidade de nos doar pelos outros. Ou seja, e a partir desse momento... Sim. Ou seja, que a vida simples proporciona menos estresse e faz com que a coisa se desenvolva como deve ser. Perfeito. E aí você chegou num ponto fundamental. É o que eu chamo, né, e que este termo também ficou conhecido, pelo menos há uns 7 anos para trás, no mundo, ficou bem difuso, que é o chamado minimalismo. São pessoas que eles tendem a reduzir muitas coisas na vida. Muitos boletos, muitas contas para pagar, muitos problemas. Essas pessoas, elas tendem a manter o essencial. E minimalismo não é voto de pobreza, muito pelo contrário. Mas os Blue Zoners são pessoas que geralmente deixam nas suas vidas, num primeiro momento, numa primeira categoria de relevância, apenas o que é essencial. E o resto vai se adaptando em função disso. Agora, quando o carrão se torna mais importante do que qualquer coisa, do que ter uma mega casa se transforma mais importante do que qualquer coisa, do que o status se transforma em algo também mais importante do que qualquer coisa, você começa a desequilibrar. É como se fosse uma orquestra, mas uma orquestra desafinada. Né? Os instrumentos passam a não se combinar. Consequentemente, começam a ter aí resultados não tão positivos na vida. O que a gente vê lá não é uma cultura drástica em termos do consumo, mas sim uma cultura drástica e positiva em termos de harmonizar vários eixos da vida. Então, Ricardo, a cidade deve estar preparada para atender o público que vive mais? Exatamente, porque o que acontece hoje em muitos locais, né, que tentaram fazer projetos nesse sentido e fracassaram. Muitas vezes uma movimentação apenas política, né, mas não de transformar um ecossistema. Não existe como você criar, né, uma nova cidade ou transformar, né, um município numa futura Blue Zone sem ter a intencionalidade de vários atores sociais, stakeholders, né, envolvidos dentro desse processo. O associativismo, a área médica, né, a área, claro, política, empresários, mídia, tem que estar todo mundo envolvido dentro dessa construção e não uma disputa de egos. Porque será preciso, se a gente fala em viver num município que seja harmonioso, consequentemente a gente tem que entender as partes.
né? E não apenas favorecer uma ou outra parte. As Blue Zones, elas têm essa visão muito mais holística, né, para que tudo isso funcione como um sistema. Sim, a individualidade é importante, mas a sociedade e a sustentabilidade dela é ainda mais relevante. E que tipo de carreira, Ricardo, que tipo de política, digamos, uma política pública o Brasil poderia adotar para seguir nesse caminho, né? Atendendo a população 60 a mais, né? Joia, ótima questão, né? Porque não é fazer com que eu desanime quem nos está vendo ou escutando, certo? Mas na conjuntura que eu vejo atual, eu acredito numa dificuldade muito grande da gente conseguir seguir num cenário assim, ou mesmo perto disso. Porque, como eu falei, precisa ter o interesse de múltiplas partes. Infelizmente, no nosso país, e não é uma questão de agora, é uma questão histórica, a gente vê muito mais as tentativas em termos de criar relevância para a individualidade e cada classe buscando seu interesse próprio unicamente e não num todo. O primeiro passo, sabe, que eu recomendo, é a gente começar a transformar a nossa casa, a nossa empresa, o nosso ambiente de trabalho numa Blue Zone. Né? Como é que eu começo a trabalhar onde eu vivo, com quem eu trabalho? Né? Esses microcomportamentos, aí a gente começa, se unir, formar grupos, levar para associações comerciais industriais, criar microexemplos, microbairros, segmentações, condomínios, independente aqui, condomínios, não estou falando de alto escalão, né? Eu estou falando aqui em termos, pode sim também ter atitudes do baixo, médio, né, e alto nível em termos de aquisição social. Então, políticas públicas que incentivem e não bloqueiem, na verdade, a sustentabilidade do negócio. Como se faz isso? Um dos primeiros eixos, né, é a acessibilidade dos próprios profissionais que estejam querendo migrar de uma terceira idade para uma quarta idade, para que eles possam ser consultados e possam continuar ajudando a sociedade e não esquecidos. Segundo passo, sim, tudo isso é muito bonito, sim, mas se não dermos assistência da própria saúde e alimentar para possibilitar com que as pessoas não se preocupem com isso e se sintem confortáveis em doar a energia delas para os outros, tudo vai por água abaixo, porque as pessoas no Brasil, infelizmente, em grande parte ainda sobrevivem para atingir a base da pirâmide de Maslow, né? Para ter a mínima condição de saúde. Então, não existe Blue Zone se a necessidade básica do humano não for atendida. Caso contrário, só vai virar pauta política, bandeira política, e a gente não vai chegar onde quiser. Por exemplo, eu estou agora nos Estados Unidos aqui, acompanhando uma das áreas que construíram na Flórida, porque toda a Flórida não daria para se transformar numa Blue Zone. Mas tem iniciativas privadas que começaram a ter a primeira movimentação desde a década de 50, né? Começaram a se intensificar ainda mais na década de 70 e agora despontaram. Já tem condomínios aqui e com preços de imóveis nada absurdos para a condição do americano. Não é algo apenas high-end, alta classe, AAA para adquirir, mas já tem aqui o que antes era um condomínio que acabaram agora formando uma cidade com 140 mil pessoas, 70 mil casas e com um foco só 55 mais. Ou seja, você pode comprar casa aqui se tiver mais de 55 anos. Porque começaram a ver que pessoas com os interesses e com faixas etárias parecidas poderiam estar agregando ali valor um ao outro. Poderiam, de uma certa maneira, fazer com que essa construção acontecesse onde um via a fragilidade do outro e puxava para um desenvolvimento. Então, eu sou alguém que vota muito, né, fortalece muito o trabalho de começar com microprogramas, microações, apesar de que isso muitas vezes não dá voto. Né? Ou seja, muitas vezes o macro, achar que todo município vai se transformar numa boa atitude com relação àquilo, é muito difícil. E, inclusive, quem pode começar, e eu acredito que quem vai ter muito mais chance de resposta para começar ações com relação a isso, é o próprio empresariado e não o poder público. Então, o trabalho ele é um elemento importante para aqueles que querem chegar bem à velhice, né? Dentro de suas carreiras e tal, porque, né, se vê que é um futuro, né?
O velho Sem não dúvidas, deve porque pensar sim, o velho não deve pensar que o futuro dele acabou, né? corretíssimo. Eu costumo dizer, né, e aqui para quem está nos vendo e nos escutando, mas eu não sei se as pessoas perceberam, mas elas vão ter que se aguentar até o final da vida delas, né? Exatamente, Elas 100 vão ter que anos. viver 100 anos. 100 anos. 100 anos Então, nos se a Blue gente, Zones. se não nos resolvermos com eu, Blumenau, a cidade onde nós moramos, começa com Blue. Não é ainda uma Blue Zone, mas pode ser, né? muito bom. Eu costumo dizer que a gente vai ter que se entender com o nosso próprio eu. Porque se o único validador em nossas vidas for o externo, for a empresa que está nos empregando, for um clube, for um grupo de networking, for o vizinho, sempre a gente depender de um outro CPF ou CNPJ para validar, né, a nossa capacidade de transformação, a capacidade nossa de gerar valor, o futuro está muito certo para essa pessoa. Provavelmente ela vai cair numa depressão profunda lá em frente, ela vai sentir um desgosto, ela vai sentir inclusive, falta de vontade de continuar mantendo sua saúde, de gerar valor, de agregar, de viver e se cuidar. Agora, a partir do momento que você vê que vale a pena eu continuar, independente da forma, e sempre vai se arrumar uma forma, independente se tem IA no mundo ou não, se arruma formas de conseguir colaborar, assim como no passado foi o próprio robô, né? E lá na Revolução Industrial, né, as próprias máquinas. Ou seja, o que a gente não pode tirar, aí sim, é a esperança, é o sonho da população de que dá para fazer algo com relação a isso. E começa dentro da nossa própria casa. Porque se a gente tiver que esperar o outro terceirizar essa responsabilidade para que aí venham projetos de políticas públicas para transformar em Blue Zones, para daí então eu me mudar, a gente já começou pelo caminho errado. Verdade. Então, é muito importante que nós tenhamos tido, né, o Pardal, essas informações do Dal Bosco, porque o nosso trabalho dentro do nosso Bem Viver 60 Mais, ele será focado exatamente nessas premissas que você acabou de falar sobre as Blue Zones. E quem sabe chegamos lá um dia. Eu gostaria de agradecer muito, Dal Bosco, a nossa conversa, as informações foram importantes. Ótimo. Poxa, é muito bacana a atitude que vocês estão tomando, os conceitos das próprias zonas azuis. Eu sou um profissional que levanta muito essa bandeira, acredito que ainda se fala pouco sobre isso, e quando se fala é de uma maneira pouco profunda, hoje em dia, infelizmente, na mídia, ou de uma maneira muito rasa, e vocês tendo essa atitude, vocês acabam despertando, né? Vocês dois, junto com o próprio Jefferson Douglas, acabam despertando toda essa vontade de gerar valor para que a informação não fique apenas conosco. Eu estou aqui, inclusive, fazendo investimentos, né? Ou seja, estou aqui adquirindo novos conhecimentos, tirando do meu próprio bolso, eu costumo dizer, para depois levar cada vez mais para o Brasil, por meio das minhas palestras, né, mentorias e acompanhamentos de empresas, o que a gente pode fazer? Eu acho que, então, cada um pode se doar um pouco mais dentro desse processo. E essa é uma das minhas missões de vida, adquirir conhecimento, seja no Brasil ou fora, para levar clareza às pessoas. Ou seja, aumentar a consciência para que então elas possam tomar decisões cada vez mais sábias em suas próprias vidas. E ter uma decisão de querer virar um Blue Zoner não necessariamente passa por se deslocar e vir morar numa área como aqui. O nosso discurso aqui não é com essa intenção, porque poucos virão, mas sim, volto a repetir, como transformamos as nossas famílias, nosso ambiente de trabalho, a nossa própria comunidade, aí sim numa zona azul. Isso é possível. Muito bom. Nós tivemos uma conversa muito proveitosa com o Ricardo Dal Bosco. Ele é profissional de marketing, consultor, palestrante internacional e especialista em Blue Zones. E quem sabe nós consigamos, Pardal e Jefferson, chegar lá. Ricardo, obrigado. Quero também agradecer pela audiência dos que estão nos assistindo e sugiro que acompanhem o nosso podcast no site bemviver60.com.br e também nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima, e obrigado, Ricardo, pela tua presença, pela tua desenvoltura e pelo trabalho fantástico, e fica um convite para estares connosco em Blumenau também numa próxima oportunidade.
Será um prazer. Eu costumo dizer que Blumenau é a cidade, é minha cidade, não moro aí. Já tive programa de rádio no passado em Blumenau, mas Blumenau mora no meu coração, é minha cidade favorita no Brasil. Muito bom. Um abraço. Um abraço, obrigado. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.